Olá! Crises econômicas, guerras, eventos climáticos. O número de pessoas que migram ou que se refugiam em outros países é crescente. E o Brasil é um desses destinos. Mas quando chegam em terras estrangeiras, se deparam com inúmeras dificuldades e a maior delas é o trabalho. Mas o que tem sido feito aqui no Brasil para ajudar migrantes e refugiados? Quais as principais dificuldades para o acesso ao mercado de trabalho formal? O tema foi debatido na Comissão Mista de Imigrantes e Refugiados no Senado. Vários motivos forçam a migração, mas o maior deles é a questão econômica. E hoje, essa população em deslocamento forma um contingente considerável de força de trabalho sem pátria, com impactos na economia mundial. Nós passamos por um momento onde vemos o maior número, na história recente, de pessoas refugiadas, buscando proteção em vários países do mundo. Nós estamos falando aí de 110 milhões de pessoas que foram forçadas a sair dos seus países, sair das suas casas, das suas cidades, como resultado de guerras, de conflitos, mas também de perseguições. O emprego tem um papel central dentro das políticas, dentro da motivação para a migração. Por certo, o que leva uma pessoa a sair do seu país a buscar outras oportunidades, às vezes tem a ver com problemas políticos, climáticos, na verdade, é algo que se reflete mais no número de refugiados. Mas a motivação econômica tem um papel central. As pessoas não gostariam de fazer isso, mas têm que fazer isso para salvar as suas vidas. Então, um número que vem crescendo, nos últimos 10 anos, dobrou o número de pessoas nessa situação no mundo. Então, hoje são uma a cada 74 pessoas no mundo é uma pessoa deslocada de forma forçada. E o Brasil não está fora desse contexto. A gente pode perceber como trabalhadores migrantes são parte integrante da economia mundial, Os dados mais recentes mostrando que os trabalhadores migrantes são 5% da força de trabalho global, e os números impressionantes no Brasil, só do mercado formal, já é um número bastante grande, mas a gente sabe que esse número é muito maior pelo número de trabalhadores que se encontram no mercado informal, infelizmente ainda. E falando em Brasil, quem são os imigrantes ou refugiados que chegam ao país? Vamos primeiro às definições. Os imigrantes deslocam-se em busca de trabalho e educação. Já as pessoas que escapam de conflitos armados ou perseguições são os refugiados e buscam segurança. Atualmente, temos 1,5 milhão de imigrantes e reconhecidos são quase 66 mil refugiados. Menos de 230 mil dessas pessoas estavam inseridas no mercado de trabalho formal. É claro que esse número não capta a participação no mercado de trabalho informal, mas revela que é um longo caminho a ser percorrido. Mais de 1 milhão de pessoas, e dos quais 54% eram homens. A maioria deles provenientes da Venezuela, Haiti, Bolívia, Argentina, Colômbia, Peru, mas também da China, dos Estados Unidos, além do Paraguai, Senegal e Uruguai. E eu destaco ainda a migração venezuelana, que vem crescendo cada vez mais no país. E aí a gente tem que pensar quais são as condições de trabalho que a gente tem oferecido para essas pessoas. Eles chegam dos mais diversos lugares em número cada vez maior e chama a atenção o crescente número de mulheres e crianças. Muita gente, pouco trabalho formal. Não é somente que os números têm aumentado, mas também os fluxos de diferentes países têm aumentado. Entre 2011 e 2021, o número de trabalhadores migrantes, aqui eu me refiro ao número de trabalhadores migrantes no mercado formal no Brasil, saiu de 62 mil para 188 mil. E também observamos uma certa feminização da mão de obra. Então, enquanto
nesse período houve um aumento de 30%, né, da participação das mulheres migrantes no mercado formal. Os migrantes menores de 15 anos já superam as pessoas acima de 40 anos. Então, a gente tem um número muito grande de migrantes aí, 50 mil menores de 14 anos que ingressaram no Brasil no ano passado. Imigrantes e refugiados são vulneráveis a várias formas de violência. E na precarização do trabalho, as mulheres são as maiores vítimas. Sabemos que as mulheres têm mais dificuldade de serem inseridas com dignidade no mundo do trabalho e são inseridas geralmente na pauta do cuidado, que é aquilo que está posto para as mulheres como um todo. Quando, dentro desse quadro, a gente faz um recorte, como bem abordado pela deputada Carol, um recorte para as mulheres, as dificuldades se acentuam. Se entre nacionais e estrangeiros, migrantes ou refugiados, tem uma diferença no patamar salarial, quando nós pegamos 2 estrangeiros, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, ela vai ganhar menos, vai ser submetida a maiores jornadas e a outras piores condições de trabalho. É claro que existe uma questão aqui entre gênero, ou seja, mulheres têm uma inserção menor do que os homens, isso é importante registrar, isso é uma questão que precisa ser aperfeiçoada, né? Então, a taxa de desemprego, por exemplo, a taxa de desocupação entre mulheres interiorizadas é muito superior à taxa de desocupação da população masculina. Ambiente hostil, mortes de trabalhadores, pobreza, exploração, jovens sem estudar nem trabalhar, migrantes sem documentos e as dificuldades dos órgãos de fiscalização para conter abusos. Que o mundo do trabalho para migrantes e refugiados no Brasil, como o próprio nome já diz, é algo muito hostil, tem sido muito hostil. Recentemente, no Paraná, o estado de onde eu venho, um dos estados que mais recebe imigrantes, tivemos um caso grave envolvendo a morte de 7 trabalhadores haitianos em uma explosão na cooperativa Cevale, em Palotina. Foi uma situação que ocorreu porque os trabalhadores haitianos que ali estavam nas piores condições de trabalho. Quando a gente olha os dados do próprio Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social e como que essa população acessa o CAD Único, a gente percebe que é uma população que tem níveis de pobreza e extrema pobreza maiores do que a população brasileira. Então, essa falta de acesso ao mercado de trabalho, essa inserção com uma qualidade não adequada, né, leva a que essas pessoas estejam numa situação de pobreza e extrema pobreza pior, vamos dizer assim, que a própria população brasileira, né? Então, isso nos indica claramente a necessidade, né, de uma série de ações em relação ao que está por trás disso. É fato que migrantes e refugiados, sejam pela urgência de gerar renda para autossustento de suas famílias, pela ausência de uma rede de apoio, pela dificuldade relacionada ao idioma, pelo desconhecimento dos próprios direitos, se colocam em situações difíceis, potencializando a exposição e todas as formas de exploração. É muito triste e preocupante essas condições a que os migrantes estão submetidos aqui no nosso país e que promove dificuldades decorrentes da própria migração, como, por exemplo, a violência racista. O Brasil, infelizmente, é um país reconhecido mundo afora como um país acolhedor, porém se demonstra, na realidade, muito violento. Outro grupo que possui maior dificuldade e menos visibilidade são justamente os jovens. Porque não têm a experiência prévia que muitas vezes se exigem, não conseguem ser inseridos na aprendizagem e ficam no limbo. Pessoas refugiadas têm apenas 30% das chances de uma pessoa brasileira de conseguir uma vaga de emprego formal no Brasil. Apenas 30% das chances. Então, isso claramente nos mostrou o quê? Que essas pessoas estão ficando para trás. No que diz respeito à atuação da Inspeção do Trabalho no Brasil, ela se volta mais para estabelecimentos e atividades mais formalizadas do mercado de trabalho. E vem atuando pouco, né? Essa é uma crítica que eu faço, vem atuando pouco na camada mais informal do mundo do trabalho. Então, tem dificuldade de chegar nesse trabalhador, de levar as políticas da Inspeção do Trabalho para esse trabalhador.
Essa ampla informalidade, ela, né, como eu já falei, exige estratégias robustas e outras frentes de enfrentamento. E o que dizem as leis brasileiras para imigrantes e refugiados? Além da Constituição, que garante igualdade de tratamento entre brasileiros e estrangeiros residentes, a nova lei de imigração trata dos direitos e deveres do migrante no país. Já a Lei Brasileira de Refugiados garante o trânsito livre pelo território nacional e direito ao trabalho formal. Nenhuma criança refugiada deve ser privada da escolaridade. A ONU elogia as leis brasileiras, mas aponta ressalvas: os gargalos no atendimento aos imigrantes e refugiados. A falta de uma legislação adequada não parece ser o grande entrave. Em certa medida, sobretudo na comparação com outros países, a agência da ONU elogia o ordenamento legal brasileiro. No entanto, a agência da ONU identifica obstáculos de ordem prática para o acesso dos migrantes e refugiados ao mercado de trabalho. Um deles que, apesar de as pessoas terem acesso aos mesmos serviços públicos de colocação profissional que são oferecidos aos brasileiros, eles não conseguem obter um atendimento adequado às particularidades da sua condição de imigrante ou refugiado. Com a lei de imigrações é que a gente teve realmente dentro do país uma modificação na percepção de como o migrante era visto. Ele deixou de ter aquela visão do Estatuto do Estrangeiro, né, de ser uma ameaça aos trabalhadores, uma ameaça à segurança nacional, e passou a ser visto dentro de um outro contexto muito mais colaborativo. O Brasil tem sido protagonista nessa questão, né, seja pela legislação moderna, uma legislação protetiva, uma legislação robusta e reconhecida internacionalmente de acolhimento, né, de pessoas refugiadas, pessoas que chegam, pedem refúgio, pessoas que entram com visto humanitário e depois pedem refúgio no Brasil. Porém, também como aqui já ressaltado, na prática não é bem isso que acontece. O ambiente normativo ele é favorável, mas há diferentes obstáculos que muitas vezes vão impedir com que essas pessoas, de fato, acessem a esses direitos e, de fato, deem efetividade a esses direitos. São vários os desafios e a língua é uma das maiores barreiras para a inserção no mercado de trabalho. Segundo a ONU, no caso brasileiro, os agentes públicos não estão devidamente preparados para esse tipo de atendimento. Para os refugiados e imigrantes, a dificuldade de prover o sustento está, em grande parte, relacionada à não comunicação em língua portuguesa do Brasil. Por outro lado, as empresas também enfrentam dificuldades na contratação de refugiados por um equívoco no entendimento do processo de contratação. Os números são alarmantes. 91% dos recrutadores indicaram não ter clareza sobre o processo de contratação. 65% confundem a condição de refugiado com a de muita pobreza, somente para explicitar alguns achados daquela pesquisa. O idioma faz com que você aumente exponencialmente sua capacidade de obtenção de um emprego, mas também que você consiga conviver com as pessoas que estão ao seu redor, que você comunique melhor no sistema de saúde quais são as suas deficiências, se comunique melhor na escola e em todas as outras políticas públicas e, enfim, todos os outros aspectos em geral da vida em sociedade. Aos refugiados e imigrantes é, portanto, penoso o cumprir atividades de ordem comum, tais como participar da vida em sociedade com dificuldade aumentada, no caso em que tem tutela de menores. A utilização de serviços públicos é dificultada sobremaneira por conta da não comunicação ou de uma comunicação deficitária em língua portuguesa, o que leva muitas vezes à não regulamentação da documentação. A gente tem pesquisas que indicam que a pessoa que tem proficiência no português, ela tem 42% a mais de chance de conseguir um emprego no mercado de trabalho formal. E isso tem uma consequência de renda para essa pessoa, né? Então, as pessoas, se conseguem falar português, elas vão estar gerando renda, ou seja, pagando impostos, né? Gerando uma melhor situação, inclusive para as próprias comunidades de acolhida. Entender o imigrante, ser entendido por ele e mais, conhecer sua cultura. É o que busca o projeto de lei que está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele prevê tradutores e intérpretes comunitários em todas as instituições públicas federais, estaduais e municipais.
Sem falar o idioma, geralmente migrantes e refugiados recorrem a métodos informais de busca de emprego que muitas das vezes são ineficazes e reduzem as chances de empregabilidade. A fim de estabelecer uma condição mais justa no mercado de trabalho, a atuação do intérprete comunitário incluiria, ainda que não exclusivamente, interpretações de entrevistas, preparação para as entrevistas de trabalho, solicitação de documentos, além de orientação quanto ao atendimento, entre eles o atendimento médico. Precisamos também, um dos desafios que a gente tem, né, a compreensão da sociedade brasileira, né, com relação à diversidade cultural que nós temos também, então oportunizar, né, esses mediadores, né, interculturais também, porque a gente precisa não apenas dizer que ele precisa falar o português, né, eles precisam nos entender, mas nós precisamos compreendê-los também. Então, tem também toda a questão da capacitação de profissionais, né, e idiomas também, não apenas do imigrante no nosso português, mas também das nossas equipes em todas as áreas, né, para que também tenham capacitação para poder também contribuir melhor para isso, né. E ainda falando em educação e inserção social, a revalidação do diploma também é importante para ajudar na integração desses trabalhadores. E o país aproveitaria a mão de obra qualificada que vem de fora. Uma distorção enorme que tivemos durante a pandemia, não só no Brasil e em outros países da América Latina, é o fato de vários profissionais de formação médica ou enfermagem venezuelana estarem trabalhando no delivery. Então, esse foi um desperdício, né, de talentos, no momento que o país, né, e também outros países mais necessitavam, né, de profissionais dessa área, que não podiam ter suas competências reconhecidas, portanto, não podiam atuar no meio médico, e deixaram de salvar vidas, né, e tiveram que sobreviver de outras formas. Outras vezes, quando conseguem ser inseridos no mercado de trabalho, estão sujeitos a subempregos. Não se considera a qualificação nem as capacidades laborais que foram adquiridas no seu país de origem, e eles são obrigados a se adaptarem em busca do seu sustento. Quando as pessoas refugiadas acessam o mercado de trabalho, elas o fazem numa situação de rebaixamento ocupacional. Ou seja, a pessoa tem uma formação, a pessoa, né, exercia uma profissão no seu país de origem, mas quando chega aqui ela não consegue atuar na mesma profissão, na mesma ocupação, e ela acaba, né, aceitando outros empregos abaixo da sua qualificação, porque por uma questão de sobrevivência. Sobre revalidação de diplomas, que é um passo essencial para que as pessoas migrantes possam atuar em suas áreas de formação. Mas apesar de avanços recentes, ainda há dificuldades e seria preciso haver mais incentivo para que as universidades disponibilizem vagas e que haja uma padronização em relação à cobrança de taxas, por exemplo. Seria ótima a criação de uma lei sobre o tema, porque hoje o tema é muito regulado por portarias, mas uma lei traria mais segurança e mais padronização para esse processo, que é muito importante para a inserção no mercado de trabalho formal dos trabalhadores migrantes. E quando o município e o Estado não dão conta do grande número de pessoas que cruzam as fronteiras, a realocação de imigrantes e refugiados, o discutido processo de interiorização. Quando a gente fala de população refugiada e imigrante, a gente está falando de fluxos de diferentes partes do território brasileiro, mas fluxos importantes na região norte do Brasil, né? E a região, muitas vezes, o estado de Roraima é um estado que tem recebido um fluxo importante, né? E é um estado que, como a gente sabe, não tem uma economia capaz de absorver a quantidade de pessoas que está chegando, né? A pessoa entra por Roraima, mas ela vai para outras partes do Brasil. A gente continua ainda tendo uma entrada de em torno de 300, 400 pessoas dia, né, permanecendo no Brasil. Então, ainda temos, né, que trabalhar muito fortemente, né, na ampliação desse deslocamento voluntário das pessoas para outras unidades da federação, né, no intuito, né, de desafogar um pouco, né, todas as estruturas aqui em Roraima que não comportam, né, uma entrada ainda tão intensa, né, se a gente não tiver uma outra estratégia de deslocamento. O Acnur, junto com a UNFPA, junto com a ONU Mulheres e com o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais e a parceria com a Universidade Federal de Roraima, nós implementamos uma série de pesquisas para entender a situação das pessoas que foram interiorizadas, né? E são dados muito reveladores
Porque, por exemplo, mostra que as pessoas que foram realocadas voluntariamente, o nível de desocupação delas é quase 3 vezes menor às pessoas que permanecem acolhidas lá em Roraima. E o rendimento dessa população que foi interiorizada também é algo que vale a pena pontuar, porque a pesquisa indica que as pessoas que foram interiorizadas têm rendimentos 2 vezes maior do que as pessoas que ficaram em Roraima. No plenário da Câmara dos Deputados, a gente votou um requerimento de urgência sobre um projeto que trata de interiorização dos migrantes que estão chegando, imigrantes venezuelanos que estão chegando em Roraima, Pacaraima. Então, é muito importante que o Estado brasileiro se coloque para construir as soluções necessárias para garantir os direitos humanos nessa condição e também para dar suporte para o município, que é um município muito pequeno. Então, isso fala dessa urgência da política migratória que a gente tem o desafio de construir. Esse projeto é um projeto que avilta o direito dos migrantes, porque tenta forçar uma interiorização, forçar que os migrantes vão para outros lugares, e a gente sabe que as pessoas têm o direito de construir as suas vidas aonde elas quiserem, aonde elas desejarem. Então, eu queria colocar isso porque é muito importante que a gente fique atento aos projetos, às propostas que chegam na Câmara. Neste processo, né, como o Paulo Sérgio colocou, né, da estratégia que a gente considera, né, efetiva a interiorização, né, que é uma possibilidade do deslocamento voluntário dessas pessoas, né, para serem inseridas socioeconomicamente em outras unidades da federação. Até julho, né, em torno de 110 mil pessoas nós já interiorizamos para mais de 970 municípios. Embora, né, a gente já tenha interiorizado mais de 110 mil pessoas, apenas 12% dessa população foram interiorizadas já por vaga de emprego sinalizada, que é uma das nossas modalidades, né? E aí o Paulo Sérgio do Acnur já citou as pesquisas que foram feitas, né? Então, indicando, né, que é uma força de trabalho, sim, né, que se mantém no emprego, mas que a gente precisa melhorar as condições de acesso, porque muitas vezes essas pessoas estão indo para uma força de trabalho, né, de posse de trabalho aquém, né, da sua formação e da sua capacidade laboral. A importância da regularização. Mas o país não pode pensar as imigrações somente em situações de emergência. É preciso buscar soluções concretas, duradouras. Eu acho que é de extrema importância quando a gente trata de imigração laboral é a regularização migratória. É um passo fundamental para garantir trabalhos mais dignos às pessoas migrantes, que quando elas estão indocumentadas estão mais expostas a todos os tipos de exploração, de trabalho precário, de trabalho desprotegido. E a própria Lei de Migração Brasileira traz como princípio, em seu artigo 3º, a promoção da entrada regular e de regularização documental. Por outro lado, é preciso que sejam criadas normas que ofereçam soluções de mais longo prazo. Por exemplo, criar uma via de autorização de residência para microempreendedores individuais e, especialmente, vias para pessoas migrantes de nacionalidades com fluxo significativo para o Brasil, como Angola, Nigéria, Cuba. Nesses casos também seria uma medida importante de reparação histórica. Estou chefe da Procuradoria do Trabalho no Amazonas e Roraima. São os 2 estados mais impactados com o fluxo migratório venezuelano. A média, deputada Carol, de entrada mês de janeiro a julho são 11.900 pessoas que adentram as fronteiras por mês, dá uma média de 390 pessoas por dia. É um fluxo que permanece intenso. É necessário que se tenhamos, para além da resposta humanitária emergencial, é necessário que a gente tenha uma política que preveja solução duradoura para esses migrantes e refugiados. Eu penso que nós precisamos sair, né, de apenas citações de marco legal, que a nossa legislação ela é uma legislação aberta, perfeita, né, em termos de direitos humanos, mas nós precisamos sair já, né, de dizer que temos uma legislação nisso, para partir para ações concretas, né, de realmente implementar, né, o direito do imigrante refugiado, né, de acordo com o seu direito e igualdade de condições connacionais, porque todos nós somos responsáveis, né, por isso. Não pensarmos apenas a migração como uma situação de emergência, mas já termos nas nossas tipificações medidas para que a gente possa implementar imediatamente no momento onde estivermos vivenciando, né, uma situação de emergência, para que a gente não se assuste, não tenha tanta dificuldade como nós tivemos, né, com a migração
venezuelana no nosso país. Os deslocamentos são uma realidade atual e se intensificam, mas não importa quem chega, sem preconceitos. É o Brasil preparado para acolher imigrantes e refugiados. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.